Boa noite, queridas chamas gêmeas. Cadê aquele sorriso bonito para deixar esse campo mais iluminado, mais forte, mais poderoso, mais preparado para sustentar todo esse movimento tão profundo que é esse chamado tão glorioso que a nossa alma vem nos preparando aqui? Como que vocês estão? Tudo bem? Sentindo os embates da energia masculina em colapso na 3D? Tá chegando alguma coisa aí para você ou não? Como é que você já percebe tudo isso? Você já consegue ter aquela clareza alinhada à frequência da sua alma, do eu mais elevado, do eu crístico? Pois bem, estamos de fato enfrentando turbulências, né? E faz parte desse processo, essas turbulências, faz parte até as coisas parecerem que estão desalinhadas, mas não pense você que estão. Porque, sem dúvida, a mestria divina está preparando este campo para receber muito além do que a gente pode imaginar. Existe algo que precisa ser trazido à sua consciência nesse momento. O que você está acessando agora, que você está frequenciando agora, não pertence à terceira dimensão, não pertence a nenhuma lógica da forma, não pertence ao tempo linear. Este é um campo de alinhamento com a sua consciência em quinta dimensão. Este é um campo de alinhamento com a sua consciência em quinta dimensão. Então, deixa eu deixar uma coisa clara para você aqui. Este não é um trabalho da Cláudia Sofia. Este não é um trabalho da Cláudia Sofia. Este é um campo de alinhamento com a sua consciência em quinta dimensão. Se você entender isso, você não vai desistir de fazer os passos para este alinhamento. É fácil? Não. É desafiante? Muito. Extremamente desafiante. Mas eu preciso dizer para você que é o lugar da paz. É o lugar da sua paz. É o lugar onde você encontra a sua soberania. É um encontro com o seu eu divino, com o seu eu crístico. E esta versão, ela não está sendo construída. Essa versão, ela já existe. E você está aqui no mundo da forma para se alinhar com esta versão. Por isso, desde o início, quando este trabalho foi começado pela luz, foi estabelecido pelos mestres, foi ancorado pela força suprema e divina, e eu, ainda na minha inconsciência, apenas me permitia ser guiada. Vocês podem até ver pela forma até que eu falava lá na primeira jornada. Quem está aí fazendo a primeira jornada pode ver até uma diferença na voz, uma diferença insegura ainda. É isso mesmo, é isso que está acontecendo. E os milagres que aconteciam na minha vida e de todos que acessavam este campo, tem alguns que estão aqui desde o início, para manifestar aqueles primeiros vídeos, o meu corpo era todo tomado por uma energia. Eu, às vezes, não conseguia nem andar, eu tinha que ficar parada, sentindo aquela frequência, e depois eu canalizava aquela frequência para aqueles vídeos.
me alinhando com esta consciência. Ainda não entendi, ainda estava desconstruindo tantas crenças, ainda continuo nesse processo. Eu estou como vocês, me alinhando com uma consciência de quinta dimensão no mundo da forma. Isso é um passo gigantesco para uma alma e uma sabedoria incompreensível diante dos saberes da 3D alinhados com a energia de terceira dimensão. Essa versão já existe inteira, alinhada, em paz e em união com a verdade da alma. Quando você permite-se ser guiado por esta mestria, e hoje aconteceu uma coisa muito interessante, porque desde cedo, quando nós saímos, por conta das turbulências acontecendo neste campo, já há alguns dias, muitas turbulências, muitas energias dissonantes, geralmente depois que um portal muito grande é aberto, essas coisas começam a acontecer. Eu estou preparada, mas eu confesso que dessa vez o golpe foi muito forte para mim e eu estou ainda inspirando prana para continuar caminhando. E em nenhum momento eu penso de como que eu vou desistir de mim, jamais, jamais. Mas hoje, quando nós saímos para fazer uma caminhada com os mestres e começamos a canalizar aqueles códigos de luz, aquela paz que começamos a sentir, e trouxemos logo para vocês o que estaria sendo feito nesta noite, onde nós, junto com as forças dos mestres do Comando 27, e junto com a proteção de Arcanjo Miguel, este nome que a gente dá para esta consciência de proteção que caminha conosco, aquela paz começou a se ancorar em nós mais uma vez, e logo em seguida veio uma tristeza muito robusta, uma dor muito robusta, como se algo tivesse se desalinhando dentro de mim. E ali eu comecei a perceber que eu estava, na verdade, reestruturando todo este trabalho, que ele está sendo reassentado na forma, reestruturado. E se você está em consciência nesse momento, perseverante, nos movimentos da luz, porque a energia capciosa 3D, enganadora, se traveste, inclusive hoje, de consciência. Se traveste de várias coisas. E você, como foi dito há 2 dias atrás, quando você começa a trafegar por esse processo e você não se esquece, você não tem uma mente fraca que se esquece de tudo que foi feito na sua vida, de todos os movimentos, você continua fortemente nesse alinhamento. E logo em seguida, eu tive forças para movimentar várias coisas que eu precisava movimentar no mundo da forma. E muitas decisões eu tomei, e muitas coisas foram sendo alinhadas e confirmadas pelos mestres. E uma pessoa que não está em nenhum trabalho nosso fez um comentário no último post que nós canalizamos hoje à tarde, falando da linha de tempo, e ela fez um comentário, e no final do comentário ela falava que ela encontrou a paz dos mestres neste trabalho. Aí quando eu li aquele comentário, o campo da mestria divina se abriu de uma forma diante de mim, e eu falei, mestres, não me deixe esquecer esses detalhes. Não permita que o meu ego me faça esquecer essa condução precisa e divina que me mostra uma sabedoria tão peculiar. O que você chama de caminho não é uma construção, na verdade, é uma lembrança. Você está aqui se lembrando de quem você é. Você está aqui ancorando um campo de paz num mundo caótico, num mundo onde a energia masculina em colapso está
Não vou nem trazer muitas coisas aqui hoje, porque todos nós sabemos tudo que está acontecendo. E se você falar em números, eu fiquei, de fato, um pouco assustada quando soube que o feminicídio aumentou 356%. E todas as coisas que começamos a fazer. Esse trabalho, ele instaurou um novo tempo. Deixa eu falar uma coisa aqui para aqueles que estão participando recentemente. Estou vendo aqui o Edson Machado aqui na minha frente, meu xará, que eu também sou Cláudia Machado. Deixa eu falar aqui para você que está chegando. Esse trabalho, desde que começou em 7/7/7, ou seja, 7 de julho de 2023, 777. Foi o dia que fizemos a primeira postagem nesse campo. Este campo de luz dos mestres se abriu. E ali começou uma condução muito precisa e uma história imensa, com 27 jornadas, mas agora estamos aí já nesse terceiro ciclo de um caminho iniciático, onde você está se alinhando com a sua alma, com a paz, e você está caminhando para ancorar o eu crístico, o eu espiritual. Porém, essa lembrança, ela não se acessa enquanto você sustenta a identidade construída pela separação. E o que a gente mais vê é muita gente paralisando nesse gargalo aí. Porque não consegue soltar a identidade antiga. Enquanto você ainda se reconhece através da dor, através das histórias, através das experiências acumuladas na consciência 3D, alinhar-se com o seu eu crístico não é evoluir a partir do que você foi, é transcender quem você foi e deixar de sustentar aquilo que não corresponde à sua natureza original. Porque a sua natureza original não é fragmentada. E é esse o ponto de dificuldade. Por quê? No mundo da forma 3D, tudo é manifestado, como já falamos aqui, a partir da consciência da separação. Contudo, você, como uma chama gêmea, você conheceu um espelho perfeito? Você conheceu você. Você tem a capacidade de olhar exatamente tudo aquilo que você precisa liberar, soltar. Inclusive a ideia de união 3D com a sua contraparte. Essa união desses campos energéticos, ele só é possível através do eu superior. E quem faz esse movimento é a consciência que desperta para a natureza da unidade, da consciência e do estado de presença plena. E tudo aquilo que não corresponde a esta verdade foi aprendido, foi sustentado, foi repetido. Talvez você esteja repetindo um ciclo aí kármico no trabalho. Talvez você ainda esteja alinhada com aquilo que a sua família diz que você é. Soltar isso é desafiante, obviamente. Ainda mais que a sua mente, ela está sempre querendo te trazer para este lugar. Ela está sempre tentando sustentar as velhas narrativas que não se sustentam mais. Então, o que acontece muitas vezes nessa jornada é que você
começa a se sentir totalmente desconectado da família, do trabalho. E transcender a tudo isso é realmente desafiante. É o estado de alinhamento que vai trazer essa paz. É por isso que esse processo não é sobre adicionar luz, é sobre retirar tudo que sustenta a ilusão. Este alinhamento é um estado de presença constante. É o tempo inteiro, a sua mente te fala uma coisa e você simplesmente silencia a mente, conecta-se com o sentir maior e começa a se lembrar aos poucos, você vai se lembrando. Cada padrão emocional, cada identidade construída, cada arquétipo de espera, de busca, de separação, precisa deixar de ser sustentado. Não porque precisa ser curado no tempo, mas porque deixa de ser reconhecido como verdade. Isso vai acontecendo aos poucos, não é? Você vai sentindo um deslocamento da antiga identidade. E neste momento, esse trabalho está passando por um realinhamento, porque depois que nós começamos a fazer o trabalho de limpar esses campos de ressonância, o negócio ficou mais puxado para o nosso lado, bem mais puxado. Primeiro que esse é um trabalho inédito dos mestres. Esse não é um trabalho da Cláudia Sofia. Por mais que eu seja muito perseverante para canalizá-lo, por mais que eu tenha que tirar o chapéu para mim, porque eu não desisto. Se tem uma coisa que eu sustento, eu não desisto. Eu não desisto. Ainda outro dia, eu fiquei com vontade de fazer uma brincadeira, né? Até comentei aqui no café com algumas pessoas que foram aos poucos desistindo da imersão. Aí ia colocar lá assim, gente, eu decidi que eu não vou mais na imersão. Aí eu ia perguntar assim, o que você sentiu quando eu falei isso? É exatamente o que eu sinto quando você fala isso, quando você desiste. É exatamente o que eu sinto. Porque é como se para mim fosse óbvio eu estar à frente. Para mim é óbvio você não desistir. Para mim é óbvio você continuar se alinhando. Para mim não existe plano B para você. Não existe. E realmente não existe. Então, hoje nós vamos adentrar esse campo de paz. Vamos mergulhar nessa paz. Mergulhar neste movimento da luz mais uma vez. Eu quero que você inspire e comece a identificar em você todos os pontos que você não consegue ainda sustentar este alinhamento. Existe uma coisa que alguns tentam fazer nesse trabalho, que é tentar levar a consciência de separação para dentro da unidade. Veja bem, existem estruturas que foram criadas a partir da consciência de separação. E tem coisas que você não pode carregar junto com você. Você tem que deixar aí. E tem gente que quer carregar, não quer soltar. Quer carregar aquele dogma, aquela estrutura, ou aquela forma de trabalhar para unidade. E é preciso transcender.
A unidade não negocia com a fragmentação. Você não adapta a sua versão 3D à sua versão 5D. Não tem jeito. Por isso que é um trabalho meticuloso de alinhamento. Por isso que a gente está todos os dias lembrando. Por isso que a gente está constantemente publicando, trazendo consciência. Porque você se alinha com esta versão 5D e a outra deixa de existir aos poucos. E você vai soltando. Talvez seja a hora de você fazer um 360, como eu fiz lá em 2023. E estou num momento de reestruturação também agora. Onde você olha e fala, não, isso aqui já... Eu estou rodando em ciclos. Eu estou repetindo. Eu não estou saindo do lugar. Porque é para você soltar e confiar. Sem confiança não tem manifestação. Confiar e bancar o processo. Hoje é dia de você se alinhar com a paz da sua versão da 5D. E esse alinhamento exige algo muito específico. Presença absoluta, decisão e sustentação. Presença absoluta. Não é você estar aqui, daqui a pouco a sua mente está te levando lá. Você fica aterrorizada. Não que você não passe por processos, mas você encara todos eles com consciência. E isso precisa ser uma decisão. E você precisa sustentar essa decisão. Sustentar a frequência daquilo que você já é, mesmo quando o campo da forma ainda não respondeu. Está pronta? A sustentar a versão que você já é, mesmo quando ainda na forma 3D você ainda não veja desta maneira. Porque não é a forma que valida a consciência. É a consciência que reorganiza todo o mundo da forma. Isso é tão poderoso. Isso é de uma consciência tão poderosa. É preciso reestruturar a forma que você trabalha. E hoje eu estava comentando até com a Luísa aqui, que é psicóloga, que a maneira que a 3D configurou as religiões, ela é muito nociva. É muito nociva para um entendimento mais profundo. Porque fala-se que, né, na psicologia, por exemplo, você não pode, né, interferir, o Estado é laico, porque trata-se ainda a religião, né, trata tudo de forma dogmática. Só que quando você percebe que o espírito, que o mundo espiritual, que o campo de energia, que o campo espiritual, ele existe. Tudo é vibração. Você começa a perceber que, se não tratar isso, não tem tratamento. É uma repetição, por isso que o mundo está cada vez mais louco, cada vez mais em colapso. Eu até vi um psicólogo hoje falando, né? Porque o conselho de psicologia, né, não permite, não, porque ele fala, porque na religião eles vão tratar o seu espírito, depois que você morrer, aí vai lá, você cuidar. A psicologia não, a psicologia trata você aqui, a sua cabeça, né, o seu pensamento, as suas emoções. Aí eu falei, então o gargalo está aí. Você não trata o espírito depois que você morre. Você está aqui em espírito. O espírito está aqui. E a religião causou esse dano, porque é dogma, é uma religião, é outra. Por isso que a cura energética é o futuro. Daqui a pouco a gente vai estar com uma expansão muito maior sobre isso. Porque é este alinhamento que traz esse poder de curar.
poder. Então, estava com saudade de falar um pouco para vocês. Eu sei que está tarde, mas está muito bom estar aqui com vocês. Quero agradecer também a cada um que está aqui. 55, olha, vemos esse código o dia todo hoje. O dia todo 555555555555, uma nova realidade movida pelo eu superior, código 555, os 33 códigos crísticos da ascensão. O código 55 traz essa nova linha de tempo governada, guiada pelo eu superior. Essa linha de tempo que eu já vivo. E estou criando a cada dia outras linhas de tempo, outras linhas de tempo. E o feminino soberano que tanto se fala é o feminino que escolhe, é o feminino que tem escolhas, é o feminino que é fogo sagrado, que é Shakti, que é movimento, que é luz. Essa ideia do feminino docinho, passivo, bonzinho, isso também foi uma criação para não sustentar a força de um feminino soberano, um feminino que escolhe. Inclusive os mestres me falaram hoje que o feminino, na sua soberania, o próprio universo se rende. E você pode escolher a sua realidade, escolher se a sua chama gêmea, se essa pessoa que você acredita que é a sua chama gêmea, se ela está compatível com a sua energia. Como ela está? Já resolveu as situações kármicas, familiares, já está alinhada com o corpo, já cocria a matéria, já ancorou a missão na forma. Imagina, você está buscando alguém parecido com a sua frequência, tem que ter essas características. Tem que ser como você. Outro dia eu estava falando sobre isso, eu falei, nossa, parece que a gente vai, o nosso padrão vai se elevando. Isso é lindo, isso é ascensão, isso é ascensão. E eu quero te dar a mão hoje, para você deixar tudo que é frequência 3D e se alinhar com a paz da consciência de quinta dimensão que já existe, que você já é. Enquanto este alinhamento acontece, o tempo ele deixa de operar na forma e as linhas se colapsam. Inspire o prana e acesse essa consciência. Tem muitos aqui que estão com dificuldade mental, porque entram em fase demais uns com os outros. Nós já falamos sobre isso. Você precisa se resguardar, meu amor. Você precisa diminuir a sua necessidade de compartilhar, de falar. A fase energética é real. Desde o início, os mestres falam sobre isso conosco. O caminho iniciático é um caminho de solitude, sim, de alinhamento. E faz-se necessário que você resguarde o seu campo mental, seu campo emocional, para que você não entre em fase mais. Isso possa atrasar. O tempo deixa de operar como espera, as linhas se colapsam e você passa a habitar a realidade onde já está alinhada. Chegou o dia de você dar mais um passo nesse alinhamento. A paz não é um estado que será alcançado, é a consequência direta de não sustentar mais a separação. Você está em unificação com o seu eu crístico, com o seu eu divino. E é exatamente a partir desse lugar
que nós iniciamos agora. Retorne para dentro, se posicione naquilo que você já é. Feche os teus olhos, inspire.